olá, graça e paz a todos e a todas. É um privilégio estar novamente aqui com você, nessa série que nós estamos iniciando hoje, chamada Por que Não? Eu sou o Maicon, sou pastor na Igreja Comunitária Cristã em Sumaré e fica com a gente aqui. Salve os 600 do auxílio da mulher e do marido. Olha a pastora pedindo. Sabe o dízimo. As coisas acabando em casa e a pastora tá querendo. Tudo que você receber agora do governo. Sabe os 600 do auxílio da mulher e do marido. Olha a pastora pedindo. Sabe o dízimo. A Igreja Comunitária Cristã, ela é uma comunidade que foi fundada na cidade de Sumaré em outubro de 2018. E desde o início da nossa comunidade, nós decidimos que nós não adotaríamos o método do dízimo. O método de contribuição, conhecido nas igrejas como dízimo. E por que método? É isso mesmo que você está ouvindo. Nós entendemos que o dízimo é um método de contribuição. E por quê? Porque nós não encontramos nas Escrituras textos que o defendam como dogma ou como doutrina. O dízimo ele fazia parte das culturas do Antigo Testamento, não apenas da cultura de Israel, mas quando nós vamos ao Novo Testamento, e nós faremos um pouco disso, nós não encontramos textos tais como quando Paulo defende a salvação pela graça, quando Paulo fala que o justo viverá pela fé. Paulo ele sempre foi muito dogmático e ele sempre foi muito defensor da fé cristã. Então, nós entendemos que hoje as igrejas evangélicas elas adotam o dízimo como um método de contribuição. E nós preferimos chamar apenas de contribuição. Por quê? Quando nós falamos dízimo, ele define um valor. E nós preferimos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O dízimo, ele tem sido cobrado pelas igrejas, principalmente evangélicas, de forma muito agressiva. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Nós temos presenciado o constrangimento que muitas pessoas têm passado. Então, é urgente nós falarmos um pouco sobre isso, né? É urgente nós comentarmos sobre esse assunto. Muitas pessoas elas têm sido ameaçadas e de que se elas não forem dizimistas, elas não irão prosperar. Se elas não forem dizimistas, o gafanhoto, o migrador e tal, ele vai devorar as finanças dessa pessoa. E todo esse ensino está baseado mais numa interpretação lá do Antigo Testamento que ignora muitas das coisas que diz. E é sobre isso que eu também quero falar com vocês. A origem do dízimo e qual era o papel do dízimo lá no Antigo Testamento. Não há problema algum em uma igreja usar o método do dízimo, desde que, se ela entende que hoje o dízimo faz parte da mordomia cristã, então que essa igreja ela deve também aplicar o dízimo tal como era aplicado no Antigo Testamento. A pessoa não pode cobrar o dízimo baseado no ensino do Antigo Testamento e aplicá-lo de forma diferente daquela que originalmente estava prevista. Então vamos às Escrituras. Nada melhor do que as Escrituras para trazer esclarecimento a essa questão. A primeira menção nas Escrituras que nós vemos sobre o dízimo está lá em Gênesis, no capítulo 14, no verso de número 20. E diz assim:
E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Abraão, o pai da fé, ele é figura nesse primeiro momento em que o dízimo é mencionado nas Escrituras. Nós temos que entender que Abraão, ele vive num período anterior à lei mosaica. Então, esse episódio onde ele reúne os 318 valentes dele e vai guerrear contra alguns reis para recuperar os bens que haviam sido roubados, inclusive de seu sobrinho Ló. E quando ele obtém vitória nessa batalha, ele resolve entregar a 10ª parte dos despojos de guerra ao sacerdote como uma oferta de gratidão pela forma como Deus o havia abençoado. Então, nós temos que entender, e nós não podemos afirmar que Abraão era dizimista. Esse é o único fato. Talvez aí, pelo fato de ele ter doado a 10ª parte, o que era um costume em muitas culturas antigas, o ato de você ofertar e você dar a 10ª parte dos seus bens para um sistema religioso ou para um sacerdote, isso abrangia muitas outras culturas. Isso não se limitava à cultura judaica posterior. Abraão aqui, ele é o início do povo judeu. E o texto, com base nesse texto, não é possível afirmar nem que ele era um dizimista. Essa é a única ocasião em que as Escrituras relatam em que ele pegou a 10ª parte de um despojo de guerra e ofereceu como gratidão. Ainda no Gênesis, no capítulo 28 e no verso de número 22, há uma segunda menção ao dízimo. E aqui é quando Jacó, ele sai da casa de seu pai, ele vai para a casa de seus parentes para encontrar uma esposa, e no meio do caminho ele tem uma epifania, ele sonha, ele tem uma visão de uma escada, e ele tem uma experiência marcante com Deus. E quando ele acorda desse sonho, ele pega uma pedra, faz um altar e faz um voto ao Senhor. Olha só, vamos lá. Gênesis, capítulo 28, verso 22. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Olha, Jacó, ele faz um voto, ele faz uma opção. Isso é um sinal da generosidade dele. Isso é um sinal da disposição dele em compartilhar a 10ª parte de tudo que ele conseguir com o Senhor. A Bíblia não relata se ele cumpriu esse voto, a Bíblia ela só faz essa menção. Então, baseado apenas nessas duas partes, a única conclusão que nós podemos chegar é que nas culturas antigas era um costume, era um sinal de generosidade as pessoas doarem a 10ª parte daquilo que elas ganhavam para um serviço religioso. Não necessariamente um serviço religioso dentro do que nós chamamos dessa cultura judaico-cristã, que é posterior a tudo isso. Mas em outras culturas egípcias, os cártagos e tantos outros, eles também tinham esse costume. Vamos lá, agora o dízimo na lei. Posteriormente, quando o povo de Israel se organiza como nação, o dízimo ele é instituído. No primeiro momento, nós vamos encontrar algumas referências lá no texto de Levítico, a 10ª parte das colheitas, a 10ª parte do gado quando nascia, eles eram direcionados aos levitas. Por que eles eram direcionados aos levitas?
Quando o povo de Israel se organiza mais ou menos como nação e eles dividem a terra prometida em partes e eles se dividem em 10 tribos, uma décima primeira tribo, a tribo dos levitas, ela não herdaria terra, ela não teria posse. Se ela não herda terra, ela não tem onde plantar, ela não tem onde criar gado. E qual a consequência disso? Como eles irão sobreviver? Então a ideia do dízimo era que essas outras 12 tribos, eu falei 10, né? Não era 10 não, desculpa, são 12. Que essas outras 12 tribos, elas se reúnam e elas separem a 10ª parte daquilo que elas plantam e essa 10ª parte seja entregue diretamente aos levitas para o sustento deles. Uma vez que eles não tinham, eles se dedicariam completamente ao serviço religioso e eles não tinham outra forma como se manter. Em Deuteronômio já há uma evolução com relação à entrega dos dízimos. E eu gostaria de ler juntamente com vocês, lá em Deuteronômio capítulo 14, começando no verso 22, o que a lei falava, qual era a função do dízimo, como ele deveria ser entregue, a quem deveria ser entregue. Porque se uma igreja adota o dízimo como forma de contribuição, ela tem que estar amparada nesses ensinos aqui. Então olha o que fala, Deuteronômio capítulo 14, começando no verso número 22. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome, e comam o dízimo ali na presença do Senhor. Primeira coisa, dízimo nunca foi dinheiro. E não se engane achando que não existia algum tipo de moeda, um sistema monetário que entre o povo judeu existia. Mas o dízimo para eles, instituído na lei, ele estava baseado na colheita. E notem que eles deveriam levar e entregar esse dízimo a um lugar que Deus havia escolhido para receber o seu nome, tabernáculo, um templo, um lugar de adoração. E notem que as próprias pessoas que entregaram esses dízimos, elas usufruíam, elas comiam também dessa colheita que elas haviam apresentado. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias dos gados e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor seu Deus. O dízimo era uma forma, fazia parte de uma forma de culto. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, porque imagine a colheita anual, e eles separam a 10ª parte, eles precisariam de uma boa logística para transportar tudo isso. E dependendo da distância até esse lugar, onde era chamado de templo ou tabernáculo, esse centro religioso, talvez se tornasse inviável levar. Então olha só o que era permitido fazer quando o local era distante demais. Vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa, tá vendo? Já existia um sistema monetário. E quando que o dízimo poderia ser entregue em dinheiro? Quando o local onde ele deveria ser entregue era distante demais. Então, em vez deles montarem uma logística, o que demandaria muito trabalho e talvez até fosse impossível, eles poderiam vender essa colheita ou essas primeiras crias do gado e, dessa forma, levar uma bolsa com o dinheiro até o local onde eles deveriam ter entregue o dízimo. E preste atenção no que eles deveriam fazer. Coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor seu Deus escolheu. Quando chegarem,
usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem. Olha que interessante, o próprio doador do dízimo, ele comprava o tipo de alimento que ele gostava. Bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. Olha só, o dízimo era entregue e ele era usado para as festividades religiosas. Você sabe que o povo judeu tinha várias festas, tinha a festa do Pentecostes, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, e cada uma dessas festas era o momento onde esses dízimos, eles eram compartilhados entre todos, inclusive entre a família doadora, para que eles pudessem celebrar ao Senhor como sinal de gratidão por todas as bênçãos que Deus tinha derramado. Deus tinha dado uma colheita farta, Deus tinha multiplicado o gado deles, e como sinal da generosidade deles, eles se reuniam para celebrar e para festejar. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o dízimo no Antigo Testamento era usado para as festas do povo de Israel. O dízimo era usado como uma forma de ter banquetes fartos nas celebrações religiosas do povo de Israel. Continuando aqui, versículo 27 do capítulo 14 de Deuteronômio. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Esse dízimo também deveria ser usado, continuar, aliás, sendo usado também, para o sustento dos levitas, que eram os responsáveis por todo o serviço religioso dentro da cultura judaica. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Porque os levitas, porque as pessoas responsáveis pelo sistema religioso, elas tinham o direito ao dízimo, porque eles eram desprovidos de propriedades. E eu acho que aqui tem um princípio muito grande. O dízimo, ele não pode ser usado para enriquecimento de alguns. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos observar. Se nós estamos numa comunidade onde o dízimo é pregado, onde as pessoas são constrangidas a dar o dízimo, como tem sido a prestação de contas do que tem sido feito com esse dízimo? Observe que desde o Velho Testamento isso tinha que ser muito transparente. O dízimo, ele era administrado pelas próprias famílias. O dízimo era administrado pela própria comunidade, que tinha tanto responsabilidade de celebrar nas grandes festas, como tinha responsabilidade de não deixar desamparado aqueles que não poderiam ter propriedades, aqueles que não poderiam enriquecer às custas do serviço religioso. Olha o princípio, hein? Continuando, versículo 28. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. E também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor seu Deus os abençoará em todo o seu trabalho. Olha os princípios. O dízimo deveria ser usado para as festividades religiosas administradas pelo próprio povo. O próprio povo deveria saber compartilhar esse dízimo com os levitas, porque eles estavam desprovidos de meios que os ajudassem a se sustentar. E os dízimos também deveriam ser utilizados para acolher o estrangeiro que vivia entre eles,
os órfãos e as viúvas. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual era o papel do dízimo? A nação de Israel, o plano original de Deus era que eles fossem uma teocracia. E o que é uma teocracia? E todo esse contexto que nós estamos lendo de Deuteronômio, isso aí acontece nesse período ainda que Israel não tinha um rei. A teocracia é uma nação onde quem governa é Deus. E uma vez que essa nação ela não era uma monarquia, uma república, ela não tinha um governo legal, então o dízimo ele foi um meio legal que Deus encontrou para que ninguém ficasse desamparado. O dízimo ele tinha o caráter de sustentar o trabalho religioso, mas ele tinha o caráter de sustentar também o estrangeiro que habitava entre eles. E provavelmente esse estrangeiro ele era o que nós conhecemos hoje como refugiado. Então o dízimo, ele deve sim, se você está numa comunidade onde se prega e se ensina que você deve entregar a 10ª parte do teu salário, esse dízimo ele deve ser distribuído entre os refugiados também. E ele também deve ser distribuído entre os mais pobres. No contexto do Antigo Testamento, os órfãos e as viúvas. Por que os órfãos e as viúvas? Porque eles não tinham um sistema hoje, por exemplo, no nosso país, nós temos a Previdência Social. Então, quando uma pessoa fica viúva, ela recebe a pensão daquele que a sustentava. Nos tempos bíblicos, a gente está falando de um tempo em que não existia isso. Então, o que era a pensão? O que era esse sistema previdenciário? Era o dízimo. Então o dízimo ele tinha mais um caráter de imposto. O dízimo ele não tinha esse caráter apenas religioso. Ele era um imposto que a sociedade toda contribuía para que houvesse como celebrar as festas que Deus havia ordenado a eles. Então sim, o dízimo também tem um caráter de sustentar o sistema religioso, no sentido de que você quer ser cristão como? Você quer estar inserido numa comunidade que ou alugou um lugar, ou construiu um lugar, uma comunidade que tem que pagar as contas de energia, água, uma comunidade que tem que ter uma estrutura para atender as crianças que durante os cultos, uma comunidade que tem que ter uma boa estrutura de som, tem que ter lugares. Então, é claro que essa comunidade precisa de recurso. Tal como no tempo de Israel, como que eles celebrariam a Páscoa? Como eles celebrariam a festa dos tabernáculos? Como eles iam fazer se eles não separassem um recurso específico para isso? Como eles sustentariam aqueles que não herdaram nada? Aqueles que nunca usaram o dízimo para enriquecer? Nunca usaram o dízimo para comprar posses? Sabe, hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, as igrejas precisam aprender a prestar conta de todos os recursos que entram. As igrejas precisam entender que o dinheiro é do povo e para o povo. Isso não quer dizer que o pastor não deva ser sustentado pela sua comunidade, que os pastores não devam ser sustentados pelas suas comunidades, mas a pessoa viver dignamente e enriquecer é diferente. É muito diferente. Os estrangeiros, os refugiados, eles não podem ser negligenciados. Parte dessa contribuição comunitária que todos deram, eles são justamente destinados a essas pessoas. Os órfãos e viúvas, aqueles que estão completamente desamparados, aquelas famílias que estão desempregadas. Nós vivemos um momento bem conturbado no nosso país. Nós vivemos um momento em que o desemprego vem ampliando. E aí, quando você entende tudo isso, que o dízimo no Antigo Testamento era um imposto, na verdade, para garantir o sustento de todos, para garantir as festas religiosas, aí você entende porque Malaquias 3,10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí você entende porque Malaquias fala: vocês têm me roubado, e pergunta em que nós temos te roubado, nos dízimos e nas ofertas.
Porque naquele sistema de sociedade, se não houvesse esse dízimo, que não era dinheiro, era parte da colheita, era parte do gado, se não houvesse esse dízimo, muitos estariam passando fome. Você entende por que Malaquias 3,10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Porque era o lugar onde Deus escolheu para seu nome, e é onde o lugar onde esse dinheiro deveria ser entregue para ele ser devidamente administrado, de forma que aquela sociedade estivesse equilibrada, onde uns não tivessem muito enquanto outros não tinham nada. E aqui não há nada contra alguém ter riquezas, não é essa a questão. A grande questão é que ninguém deveria não ter o necessário para sobreviver. Essa era a grande questão do Antigo Testamento. Então, você realmente vai encontrar uma base bíblica e para o dízimo, se você entender que o Velho Testamento é válido. Só que essa base bíblica ela tem que ser completa. Ela não pode ser dissociada do verdadeiro significado do dízimo. Então, se você tem entregado 10% da tua renda numa comunidade que não presta conta, numa comunidade onde pastores têm sido enriquecidos, numa comunidade onde o refugiado é ignorado, numa comunidade onde o pobre é ignorado, querido, desculpe, você não está cumprindo. Você não está cumprindo o que as Escrituras do Antigo Testamento falavam sobre o dízimo. E aí, agora a gente tem que pensar e no Novo Testamento. E no Novo Testamento, há menções sobre o dízimo? Sim, menções há, ensino não. Há uma menção nos Evangelhos, quando Jesus acusa aquele povo de dar o dízimo do endro, do cominho e esquecer as coisas que são mais importantes da lei. Mas naquele contexto, Jesus ele não está ensinando a respeito do dízimo. Jesus ele está reafirmando apenas verdades que existem dentro daquela cultura judaica. Note que Jesus ele sempre falou dentro daquela cultura. Ele, como judeu, ele sempre respeitou aquela lei. Mas em momento algum, apesar de todos os seus sermões, parábolas, ele ensinou sobre dízimo. Mas ele ensinou sobre generosidade. Quando Jesus ensinou sobre generosidade? Na famosa passagem daquela mulher que foi até o templo e entregou as 2 moedinhas que ela tinha. E Jesus falou que ela deu mais do que todos, porque todos davam do que sobrava. Aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Jesus está querendo ensinar sobre generosidade. E o grande ensino do Novo Testamento sobre contribuição não é dízimo, não é a 10ª parte. É a generosidade. E por quê? E a gente precisa pensar, nesse tempo que nós vivemos, como que a generosidade é mais importante do que doar a 10ª parte. Nós vivemos num país em que o salário mínimo custa, o valor do salário mínimo é de aproximadamente R$1.000. Agora você imagine comigo uma família com 4 pessoas e apenas uma trabalhando. E se essa pessoa ganha apenas um salário mínimo? Depois que desconta os impostos, ela vai talvez receber R$850 na mão. Se ela tiver uma casa, glória a Deus. Mas se ela não tiver, ela vai pagar um aluguel. Ela vai ter que comprar comida. Ela vai ter que pagar as contas. Como que uma pessoa dessa vai dar 10% da renda dela? Isso é um cálculo simples. Isso é só ser honesto. Isso não quer dizer que essa pessoa não possa ser generosa, porque geralmente ela é generosa sim, porque embora ela tenha pouco, ela compartilha do pouco que ela tem. E muitas vezes essa é a pessoa que não pode dar dinheiro, mas é justamente aquela pessoa que ela compartilha, ela compra o arroz dela e ela é capaz de dividir em 2, e parte ela administra e outra parte ela doa para alguém que precisa mais do que ela. Agora,
e a pessoa que ganha 5 mil reais e também mora num lar com 4 pessoas, para essa pessoa dar 500 reais não faria falta alguma. Mas a grande questão hoje sobre o dízimo não é o dízimo em si. A grande questão hoje sobre o dízimo é o fato de nós querermos arrumar desculpas para não sermos generosos. Muitas pessoas hoje são contra o dízimo, não porque elas acham que seja errado, mas é porque elas querem arrumar uma desculpa para não contribuir com nada. A maioria das pessoas que se levantam ferozmente contra o dízimo é porque, na verdade, elas não querem contribuir. E aí eu estou pensando na minha comunidade, e na minha comunidade nós somos contra o dízimo? Não. Nós só achamos que é mais honesto não chamar de dízimo, porque nós temos plena consciência que nem todos podem contribuir com a 10ª parte do teu salário. Talvez alguns possam contribuir só com 5%. Talvez alguns possam contribuir só com 1%. Assim como há outros que podem contribuir com 20%. Aí vai depender da generosidade, do quanto nós estamos dispostos a nos desprender daquilo que nos prende. Porque o que eu encontro no Novo Testamento é justamente a generosidade. O que eu encontro Paulo ensinando no Novo Testamento é sempre a respeito da generosidade. Eu quero ler um capítulo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, onde os cristãos estão se reunindo para fazer uma colheita, uma arrecadação, para abençoar os cristãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Eu quero que você entenda que desde os primórdios da igreja primitiva, não existia um sistema formal de contribuição, mas a igreja sempre contribuiu para resgatar e para abençoar aqueles que mais precisavam. E elas talvez não tenham contribuído mais, porque eles não tinham um sistema formal. Quando Paulo escreve essa carta, por exemplo, eles não tinham templo, eles não tinham departamentos, eles não tinham toda essa estrutura que nós criamos e que tem a ver com o tempo que nós vivemos. Então, boa parte do que eles arrecadavam era direcionado a ajudar os que mais necessitavam. Então, 2 Coríntios capítulo 9 fala, na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar. E expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Eu quero que você observe que Paulo está falando de igrejas que contribuíram não movidas por constrangimento, não movidas por ameaças, não movidas por medo. O sentimento era de generosidade. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós, ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Ou seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Querido, não adianta você entregar uma oferta, um dízimo na igreja simplesmente por constrangimento. Não adianta você entregar por se sentir ameaçado. Não adianta você entregar para o seu nome aparecer. Algumas igrejas chegam ao extremo de colocar uma lista no quadro de aviso com o nome dos dizimistas.
Outras igrejas, elas fazem questão de, no meio do culto, destacar aqueles que dão dízimo, elas chamam à frente só aqueles que são dizimistas para constranger aqueles que não são. Não caia nessas conversas furadas. Mas não pense que por isso você não deve ser generoso. Não pense que por causa disso você não deve contribuir. Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios, está citando o exemplo de outras igrejas que foram generosas, e ele está falando para eles, vocês também, eu não quero que vocês passem vergonha. Mas olha, não adianta entregar de má vontade. Tem que ser voluntário. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Nesse ensino da igreja de Coríntios, é que nós começamos a pegar qual é o espírito da contribuição da igreja. Então, nós da igreja comunitária, nós achamos que é mais honesto a gente parar de falar de dízimo. E por isso, desde o início, nós falamos, nós não vamos falar sobre dízimo, nós não vamos pregar que a pessoa tem que dar dízimo, nós não vamos ameaçar as pessoas com o gafanhoto devorador, migrador, cortador, seja lá qual gafanhoto for. É fácil isso? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque hoje, cerca só de 30% da nossa igreja contribui. Mas eu tenho convicção que esses 30% eles contribuem com amor. Mas pastor, e os outros? Os outros a gente ora para que eles entendam o verdadeiro significado da contribuição. E nós os incentivamos a abrirem o coração e a serem generosos. E aí nesse vídeo também eu quero incentivar você que faz parte da nossa comunidade e você nunca contribuiu, ou você não contribui com regularidade. Saiba, a nossa comunidade ela precisa. Eu não quero falar para você quanto você tem que doar. Eu não quero dizer como. Mas eu quero te falar, a nossa comunidade ela precisa. A nossa comunidade é uma comunidade que presta contas. A nossa comunidade é uma comunidade que ajuda o necessitado. Embora a gente não faça propaganda do que nós fazemos, mas nós ajudamos aqueles que precisam. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Paulo não está falando da maldita teologia da prosperidade. Paulo está falando que quando nós somos generosos, nós vamos ter tudo o que nós precisamos. E mais, nós vamos ter um excedente. E esse excedente não é para acumular. Esse excedente não é apenas para a gente acumular, não, é para compartilhar com aqueles que mais precisam. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Há outras menções ainda no Novo Testamento. Hebreus, por exemplo, também há algumas menções sobre o dízimo, mas não o ensino sobre o dízimo. Então, numa análise honesta, o Novo Testamento não fala, o Novo Testamento não ensina, não há uma doutrina, não há um dogma sobre o dízimo. Então, por isso, nós preferimos ser mais honestos e chamarmos de contribuição. Mas lembre-se, qual a finalidade da contribuição? A finalidade é para que a casa de Deus tenha o seu sustento. Hoje, na nossa comunidade, todos os pastores são voluntários. Nenhum pastor recebe salário. Mas claro que à medida que a comunidade crescer, e quando for necessário, quando a comunidade
tiver condição, ela vai começar a manter também seus pastores. Mas o recurso dela, o recurso que entra, ele é aplicado na comunidade. O recurso que entra ele é usado para socorrer os necessitados, para socorrer os refugiados. Nunca se esqueça desses princípios. Esse vídeo não é para que você deixe de contribuir, não é para que você... Não, é apenas para que você entenda que o dízimo que a Bíblia fala, ele era alimento, ele era gado, e ele tinha uma função específica. E hoje nós chamamos de contribuição, porque embora nós também tenhamos muita gente que contribua com alimentos, né, para o nosso serviço de ação social, na sociedade que nós vivemos, ao contrário daquela sociedade teocrática do Antigo Testamento, que o dízimo funcionava mais como um imposto, a nossa sociedade ela já tem vários impostos. Vários impostos. O governo tem um papel, mas nós, como comunidade cristã, nós também não podemos nos furtar ao nosso papel. E a segunda coisa, qual a forma que nós escolhemos ser igreja? Nós escolhemos ser igreja, nós escolhemos ser uma comunidade que se reúne. Nem todos os cristãos são assim. Hoje há muitos cristãos que se reúnem nas suas casas. Eles não estão preocupados em ter um local de reunião. E não está errado. Então talvez eles nem precisem, talvez, da arrecadação da forma como é a nossa. Mas no modelo de comunidade que nós escolhemos, onde nós realizamos nossas celebrações, onde nós temos música, onde nós temos atividade específica para crianças, para júniores, para jovens, para homens, para mulheres, onde nós precisamos de um lugar com o mínimo de conforto necessário. A contribuição, ela se faz necessária, mas sem constrangimento, mas sem se sentir obrigado, apenas sendo generoso. E se você quiser perguntar alguma coisa, se você tem dúvidas, escreve aí nos comentários. E se houver muitas perguntas, a gente produz um segundo episódio falando especificamente sobre o dízimo. Por que não? Porque nós, enquanto comunidade, enquanto igreja comunitária, não falamos e não pregamos sobre o dízimo. Porque nós entendemos que o dízimo ele era dentro de um contexto específico lá da cultura judaica e de outras culturas do Antigo Testamento. Então, por isso que nós falamos apenas